Olá, olá! Nessa tarde nós também queremos nos dedicar a um tema. Nós também queremos ouvir o que a palavra tem a nos dizer, o que a palavra tem a nos ensinar. E usamos este caderno da nossa igreja, que foi preparado por muitas mãos. E o estudo de hoje, nosso tema do ano, foi preparado por mim e pela Elizabeth. Então nós já refletimos sobre dons, já pensamos nos nossos dons, nos dons de outras pessoas. Temos um texto bíblico que também nos motiva e que eu quero trazer para este momento. E este texto é o texto de Romanos, capítulo 12, os versículos 3 a 21. Um texto muito bonito, muito significativo, muito cheio de detalhes e de ensinamentos. E este texto, ele nos ensina dizendo que nós somos um só corpo, e nós sabemos disso. Um só corpo, como comunidade, como igreja, como corpo de cristãos, como corpo de comunidade. Então, quando um sofre, os demais também sofrem. O luto de uma pessoa é o luto de todas. Sentido de outra maneira, é claro, a fome do irmão é a minha fome. Hoje, conversando com um colega pastor, ele disse: às vezes eu penso nessas noites frias, quantos corpos não estão com frio nas ruas, quantas pessoas que não receberam o alimento necessário, que não conseguiram produzir e que não conseguiram se alimentar adequadamente. Quando uma parte do corpo sofre, o dedinho sofre, eu deixei o dedo na porta, dói, ainda dói um pouco. É uma parte de mim, é só um dedo. E eu até não dou tanta atenção para ele, mas depois dessa batida, eu dei muita atenção. Por muitas horas eu ficava com a mão assim, ai como dói, ai como dói. Sim, uma parte do nosso corpo dói, todo o nosso corpo padece. E o texto de hoje confirma isso. E nos fala então de dons, que cada um nasce com algum dom. E as pessoas não têm todos o mesmo dom. E não existe uma hierarquia de dons. Nós podemos nos encantar com um violinista, com uma pessoa que canta maravilhosamente bem, com os tenores que gravam discos e que são fantásticos. Mas eles também precisam de pessoas que sirvam eles com seus dons, que cuidem da sua saúde, que produzem alimentos. Então, e o alimento produzido na humildade do campo não é melhor, não é menos importante, menos significativo do que qualquer outra coisa. Porque mesmo a mais linda ópera perde o sentido se estamos com fome. Então, tudo está interligado. O corpo é um só e se serve e se cuida, né? E o texto então diz que aquilo que nós fazemos, devemos fazer com amor e bem feito. Se presidimos uma assembleia, se temos a função de exortar alguém, de chamar a atenção por alguma coisa, se temos a função de consolar, todas as questões aqui elencadas, ensinar, que o faça com esmero, que o faça bem feito. Então nós temos uma palavra muito clara. Os dons que nos são dados são para o serviço do mundo, para servir outras pessoas. E devemos fazê-lo da melhor maneira possível. E o texto continua falando das virtudes e que devemos sempre perseverar na oração. Tanto é que existem grupos de oração e o nosso é um deles. Perseverar. Às vezes nos sentimos cansados, desiludidas, mas perseveramos. Porque hoje nós oramos por alguém e amanhã outro ora por nós. É assim que nós perseveramos como corpo. Devemos praticar a hospitalidade. E o texto continua dizendo: abençoe aqueles que te perseguem. Alegre-se com os que alegram e chora com os que choram. E o texto diz que a gente deve abençoar, inclusive, quem nos persegue. E que a vingança pertence a Deus. Na cultura a gente diz: vingança é um prato que se come frio. Deixando claro assim que é uma coisa que você pensa muito bem, como se vingar de alguém que lhe fez mal. A palavra diz que a vingança pertence a Deus, que nós não devemos ser instrumentos da vingança, não nos cabe. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei,
diz o Senhor. Quantas vezes não queremos, desejamos o mal, porque alguém fez mal, às vezes contra mim ou nem é contra mim, que apodreça na cadeia, que vá para o presídio e que lá faça um picadinho, que não sei o que. Esses desejos não devem habitar no nosso coração, não devem. A justiça deve ser feita, ela é necessária de fato, mas de fato não devemos desejar o mal, porque nós nos contaminamos, o nosso espírito fica contaminado. E o texto ainda nos diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Então, esse texto que nos fala de dons, de servir ao mundo, de perseverar na oração, quando tudo está indo mal, quando estamos enfraquecidos, é a oração que deve nos manter firmes. E o texto continua dizendo: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque desta forma você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Deus não quer que ninguém se perca. Para Ele todos são importantes, todos importam. Por isso Ele não quer que a gente fique se matando entre a gente e tirando a oportunidade do outro mudar, do outro se corrigir, do outro se transformar. A justiça deve ser feita e tem mecanismos sociais para isso. Não devemos nós fazer justiça com as próprias mãos. Então, nesta tarde em que nós falamos da importância dos dons, da importância do mundo, como ele é organizado de maneira tão perfeita, quando um cansa, o outro está à frente. Quando um envelhece, novas pessoas nascem, se formam e vão suprindo as necessidades de produção de alimentos, de médicos, de enfermeiros, de fazer o mundo girar. Perfeição que somente Deus foi capaz de fazer. Por isso damos glória, por isso nos alegramos. Então, que nessa tarde em que a gente reflete sobre viver o batismo, dons a serviço, dons que Deus nos presenteou, possamos olhar com gratidão e generosidade para o que Deus nos deu. Agradecer os dons das amigas, os dons de outras pessoas, mas também agradecer os dons que Deus nos deu, os dons que Deus nos concedeu. E não lamentar aqueles que gostaríamos de ter e não temos, mas agradecer o que temos, ser feliz com o que Deus nos deu, com o que Deus nos concedeu. Uma linda e abençoada tarde e que Deus nos abençoe e continue lapidando os nossos dons para o serviço no mundo. Amém.